Consuma, uma forma de descarte. Nas grandes lojas não se pensa, só se compra impulsivamente. Um material que um dia prejudicará a gente e nossa vida mudará de repente. O consumo é o que nos consome. Costumes, hábitos, permanência. E fazem de nós homens anúncios, escravos da matéria anunciada. O consumo exagerado nos leva para o lado errado. Todos os logotipos do mercado queremos para estarmos bem associados. Nós da sociedade temos que cair na realidade. Do que adianta tudo consumir, se só o lixo iremos produzir? Onde há desperdício, há lixo, um material que faz morrer o animal. Nós que consumimos, nós que produzimos, nós que descartamos, mas nunca nos damos conta de como nos prejudicamos. Consumo e o mundo capitalista. O consumismo emergiu na Europa Ocidental no século XVIII, com a expansão da atividade industrial espalhando-se rapidamente para regiões distintas do planeta. Dessa forma, criaram-se demandas orientando costumes, fabricando modelos, definindo estilos, divulgando produtos e serviços. A mídia, então, passou a fazer parte do nosso dia a dia, interferindo no nosso modo de viver e pensar. O consumo parece estar associado à felicidade, ao prazer e à satisfação das necessidades. Necessidades que são criadas pela mídia e pela sociedade industrial e capitalista para vender mais, e que nos leva a consumir compulsivamente. Isso é por causa do desejo de nos igualarmos ao resto da sociedade. Mas essa necessidade de consumir está se tornando algo exagerado e fora de controle. Segundo especialistas, o cenário atual está criando padrões insustentáveis, tanto de produção como de consumo. Essa insustentabilidade está fundamentada em processos injustos socialmente, pois a mídia e as indústrias não atendem às necessidades básicas de toda a população, excluindo a maior parte dela de acordo com sua renda. E está se tornando quase impossível a venda e a produção de produtos, por causa de seu valor no mercado. Além disso, essa insustentabilidade também acaba degradando o meio ambiente, porque a indústria se apoia no uso intensivo de recursos naturais para a sua produção, o que causa poluição, a degradação dos ecossistemas naturais e, inclusive, aumenta a produção de lixo. A geração de lixo no Brasil aumentou 29% de 2003 a 2014, o equivalente a 5 vezes a taxa de crescimento populacional no período, que foi 6%. De acordo com o levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a quantidade de resíduos com destinação adequada, no entanto, não acompanhou o crescimento da geração de lixo. No ano passado, só 58,4% do total foram direcionados a aterros sanitários. O Brasil é responsável por uma produção de lixo diária de 240 mil toneladas, sendo que a cidade de São Paulo é a que mais produz lixo no país, com cerca de 19 mil toneladas por dia. Nosso país tem uma produção de resíduos sólidos por habitante, por ano, bem semelhante à de países desenvolvidos, mas quando ela é descartada, é semelhante ao descarte de lixo em países menos desenvolvidos e pobres. O lixo brasileiro é enviado para lixões a céu aberto e pouca reciclagem. O Brasil produz lixo similar à Croácia, Hungria e mais que o México, Japão e Coreia do Sul, mas destina seu lixo de forma semelhante à Nigéria. Diz Carlos Silva Filho, presidente da Brelp, que nós temos uma geração de resíduos similares à dos países que estão na mesma faixa de PIB per capita que a nossa, mas eles têm uma destinação final muito melhor. Nesse quesito, ainda estamos muito atrasados.
Muitos resíduos sólidos produzidos no país têm como destino lixões ou aterros controlados. Segundo a Abrelp, esses locais têm para onde são encaminhados. São inadequados e oferecem risco ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos. Essas informações demonstram que grande parte do lixo brasileiro não possui tratamento e destinação adequada. Além disso, muitas pessoas ainda não dispõem de coleta regular de lixo, pois a maior parcela dos materiais gerados não é recolhida. Algumas curiosidades sobre o lixo produzido no Brasil são: 1. A cada 24 horas, o Brasil produz 240 mil toneladas de lixo, que seria uma sujeira suficiente para lotar 1.160 aviões cargueiros. 2. São Paulo é a cidade que mais produz lixo. São 19 mil toneladas geradas todos os dias, quantidade suficiente para preencher um prédio de 30 andares. Cada paulistano é responsável por gerar 1,4 kg de lixo por dia. 3. Em 2012, foram produzidos 64 milhões de toneladas de resíduos no país. Daria para encher de lixo 178 estádios do Maracanã. O Nordeste é a região que possui uma maior quantidade de resíduos sem destinação adequada, levando diariamente 65% do lixo coletado para lixões ou aterros controlados. O destino da crescente quantidade produzida de lixo brasileiro é uma situação que precisa ser pensada, não só pelos órgãos públicos, mas também pela sociedade como um todo. O mau descarte do lixo pode fazer com que o vento leve alguns materiais para rios ou córregos, que desaguam no ambiente marinho, aumentando ainda mais a poluição e o risco da morte de animais. O lixo sólido, como plásticos e vidros, poluem os mares e as praias. A queima e o despejo do lixo em alto mar também causa grande impacto. O plástico é um dos derivados do petróleo e é um dos maiores poluentes dos mares, pois como não reage com a água, permanece no ambiente por muitos anos. Confundido com o alimento, causa a morte de vários animais por asfixia, estrangulamento ou obstrução intestinal. Quando queimado, o plástico libera gases altamente tóxicos na atmosfera, que acabam indo parar nos mares através das precipitações. O lixo marinho é encontrado nos lugares mais remotos, pois viaja longas distâncias através das correntes marinhas. Inclusive, recentemente, foram descobertas verdadeiras ilhas de lixo no meio dos oceanos, onde não mora nenhum ser humano. É estimado que em torno de 64 milhões de toneladas de lixo são descartadas anualmente nos oceanos e mares. Mais de 13 mil pedaços de lixo plástico estão, atualmente, flutuando em cada quilômetro quadrado de oceano. Todos nós produzimos muito lixo, mas a maioria das pessoas não se preocupam para onde o lixo vai. O lixo pode ir para vários lugares. Se você protege o meio ambiente e deposita ele em seu devido lugar, ele pode ir para um aterro sanitário ou para um lixão. O problema é que muitas pessoas não depositam o lixo em seu devido lugar. Esse lixo, que não é depositado em seu devido lugar, prejudica o meio ambiente. Ele pode ir para o mar ou ficar jogado nas ruas, podendo trazer doenças e matar animais. Os animais como a tartaruga acham que o lixo é alimento
E toda vez que as tartarugas acham um lixo no mar, elas comem. E conforme o tempo, o lixo se acumula e, com isso, a tartaruga morre. Isso não acontece só com as tartarugas, pode acontecer também com outros animais marinhos. O lixo, dependendo dele, qual for, pode levar muitos anos para se decompor. Por exemplo, fralda descartável comum leva em torno de 450 anos. Algumas pessoas se perguntam como os animais confundem o lixo com comida. Isso ocorre pois muitos lixos se parecem com presas. A água viva se parece muito com uma sacola plástica. Estamos falando sobre o lixo marinho, vamos falar sobre uma das grandes regiões praianas de São Paulo, Ubatuba. Ubatuba é uma cidade localizada no estado de São Paulo, com a área aproximadamente de 712 km². É uma das cidades no Brasil que mais se compromete com o bem-estar dos animais marinhos e uma das cidades que está sofrendo com o acúmulo de lixo. Agora vamos entrevistar uma especialista em proteção ambiental e secretária da Saúde Pública de Ubatuba. Qual é o índice de consumo da cidade? O índice de consumo da cidade não é grande, pois a população é pequena e a cidade não é industrializada. O maior índice de consumo é o consumo de energia. Existem produções orgânicas? Foi feita uma ampliação do acesso e produção de alimentos em Ubatuba, o que se deu a oportunidade para a produção de hortas comunitárias orgânicas. Mas essa é uma das únicas produções orgânicas que existem aqui em Ubatuba, inclusive porque aqui não há grandes indústrias, pois é uma cidade que tem a economia voltada ao turismo. Há saneamento básico na cidade? Somente 40% da cidade tem saneamento básico, o que para mim é inaceitável considerando a potencialidade turística da região. Mas estamos trabalhando nisso, estamos fazendo uma análise de modelagem, ou seja, entender qual é o melhor modelo para atender Ubatuba e a nossa meta é conseguir atender 100% da cidade com o saneamento básico. Qual é o maior problema de saneamento básico em Ubatuba? O maior problema na atualidade é o pouco investimento. O que ocorre é o seguinte: a Sabesp não tem dado a devolutiva dos investimentos que são prioritários. Ela arrecadou e ainda arrecada muito e investiu pouco, ou quase nada, nesses últimos anos. Então, o saneamento básico acabou virando um sistema precário. Muitas vezes, ligamos à empresa várias vezes para saber qual o horário que o caminhão vai passar, mas eles falam que não pagaram a empresa, que não tem quem pague o lixo. Então, está se tornando uma situação bem complicada. Para onde vai o lixo? Aterros, lixões ou incineradores? Ubatuba descarta cerca de 150 a 160 toneladas de lixo. Esse lixo vai para aterros sanitários, o que por um lado é bom, mas ainda enfrentamos muitos problemas com relação à reciclagem, porque 35% da quantidade de lixo produzido é reciclável, mas apenas 3% é reciclada e devidamente reaproveitada. Como funciona a coleta seletiva? A coleta seletiva de Ubatuba era feita por um projeto chamado Ecoponto, que facilitava a coleta e contribuía com a correta disposição dos recicláveis. Mas atualmente, a falta de compromisso com o projeto por parte da prefeitura está provocando uma perda quase total de todo o trabalho que tem sido feito. Agora, o Ecoponto só atua em algumas áreas da cidade, onde os moradores conseguem mantê-lo. Nós temos planos para melhorar a coleta seletiva, mas não adianta implantarmos novos projetos se não houver investimento público. A praia é limpa regularmente? Nem todas as praias são limpas regularmente, mas a maioria é. E a população, em parceria com o Aquário e com o Projeto Tamar, que realizam essa limpeza. Quantas praias há em Ubatuba? Quais são as mais poluídas? Há alguma praia 100% imprópria para banho? Apesar do saneamento básico e da coleta seletiva em estado precário, são poucas as praias poluídas ou impróprias para banho, porque a população e a maior parte dos turistas respeitam e querem preservar a beleza da cidade. São cerca de 90 praias em Ubatuba, mas poucas são poluídas, e as mais impróprias para banho são Itaguá, Perequê-Mirim e Itamambuca. Quais os principais problemas de lixo para os animais marinhos? O lixo pode causar várias doenças e até morte dos animais marinhos, pois eles confundem o lixo com comida. Um exemplo é muito comum a ocorrência de tartarugas mortas de asfixia, ao ingerirem sacos plásticos, que são confundidos com alimentos. Bom, na cidade
vocês têm dois principais projetos de conscientização ambiental, principalmente marinha, o Aquário e o Projeto Tamar. Como se dá o uso de água, o consumo de energia e a produção de lixo nesses projetos? O uso de água em ambos é pensado para que não haja desperdícios. A água de quase todos os tanques é filtrada. Quanto ao consumo de energia, não podemos dizer o mesmo porque na cidade, de um modo geral, não há formas de energia renováveis. Um dos únicos lugares onde há é na Ilha Anchieta, onde eles aproveitam e usufruem da energia solar. Nós não temos uma média exata da produção de lixo desses locais, mas no aquário a produção de lixo é bem menor do que no Tamar, pois o Tamar utiliza mais produtos para tratar dos animais. Há muitas enchentes quando chove por causa do acúmulo de lixo? Os moradores da região reclamaram que não há escoamento de água nas ruas, o que gera as inundações. Eles também reclamam de obras acabadas nos bairros, que acentuam ainda mais o problema. Dizem que quando chove forte, a areia se mistura com a lama e também com o lixo, que fica acumulando nas vias públicas. Todo esse conteúdo acaba sendo levado para residências pela enxurrada, e diversos bairros foram afetados pela enchente ao longo dos anos. Relacione lixo e consumo. No passado, a produção de lixo pela população não causava impacto sobre o meio ambiente que pode ser visto hoje, uma vez que a maioria dos resíduos produzidos era de natureza orgânica e, portanto, mais fácil de ser degradado. Com a Revolução Industrial, foi desencadeado o processo de urbanização, e isso agravou a produção de lixo. As novas técnicas de industrialização, a criação da cidade, o aumento populacional e principalmente a febre de consumo que impera no mundo, têm contribuído para o crescimento de impactos ambientais negativos, como, por exemplo, o uso exagerado de produtos descartáveis e a disposição inadequada de resíduos sólidos. A sociedade hoje é induzida ao consumo. As pessoas compram compulsivamente apenas para atender à vontade injustificada de comprar. E quanto mais compram, mais descartam. E quanto mais descartam, mais lixo é produzido. Muito obrigada pela entrevista. Então, eu acho que o mundo capitalista é um lixo mesmo. Por quê? Porque eu acho que o próprio sistema capitalista, eu acho não, né? A própria dinâmica do sistema capitalista, segundo Marx, se a gente for mais longe pensando como Maquiavel, ele, na verdade, ele só coexiste quando existe uma minoria, que vai mandar e uma maioria que vai obedecer, né? Então, eu acho que para existir o capitalismo, precisa existir uma relação de poder econômica e política. E essa relação econômica, ela leva a uma relação política de não igualdade. Portanto, sempre vai existir uma minoria que vai controlar essa minoria. Então, eu acho que o próprio cerne aí do capitalismo, ele já predispõe, no meu ponto de vista, uma injustiça, seja ela cultural, social, política, econômica, e etc. Então eu acho isso. Então eu não acho que dá para ter uma justiça. Eu não acho que dê para ter uma justiça. Eu acho que quando a gente vê alguns países que dão um pouco certo, os países do norte da Europa, um ou outro país que dá certo, que são capitalistas, eles não têm tanta essa visão capitalista do consumo. Se a gente pegar até mesmo o norte-americano, mesmo ele consumindo às vezes 30, 20 vezes mais do que um brasileiro, ele consome em outros aspectos, mas ele não consome os produtos de bens não duráveis como a gente consome, como roupa, celular, comida, etc. Então eu acho que esses poucos países que a gente percebe que dão certo, o capitalismo e tal, eu acho que a população, ela tem uma outra relação com o capitalismo, porque lá atrás ela teve uma outra relação com a cultura. Então, no meu ponto de vista, quando você tem uma outra relação cultural, uma outra relação com a educação, eu acho que você tem uma outra relação com as coisas do mundo. É isso que eu acho. Mundo
capitalista é um lixo, pois nos obriga a consumir mais do que precisamos e a descartar mais do que deveríamos. Estou em casa, mas não me sinto seguro. Me rodeiam, me perseguem, me encontram. Agora estou em minha nova casa, mas aqui nunca será o meu lar. Um dia você está lá e no outro em outro lugar. Faça isso, faça aquilo. Uma vida de servidão e de solidão. É isso que me espera? É isso que me resta? Não, hoje não. Não há muitas opções, então vou abreviar. Nada que me resta, então vou escapar. Isto não é vida, vou arriscar. Na calada da noite, vou escapar. Levo apenas a vaga esperança de liberdade. É uma realidade que nunca conheci. Tenho saudade de minha casa, de minha família. Acho que nunca mais os verei. Eu sonho com um dia que eu possa dizer o que penso, dizer o que sinto. Quando eu puder ser eu, sem me vaiarem, sem me zombarem. Quando eu puder sair na rua, tendo orgulho de mim mesmo. Ser aceito por quem sou. Tenho orgulho de mim, pois se pudéssemos escolher, nada mudaria em mim. Então espero que esteja aqui, quando isso acontecer. Só assim haverá a única coisa que realmente importa, liberdade. O núcleo Pissinguaba é uma casa de farinha. Ele está localizado em Ubatuba e é um local de preservação histórica e ambiental. Ultimamente tem havido alguns problemas, como invasões, pichações e muito lixo. Algumas pessoas vão nos esclarecer melhor sobre a história do local. Pissinguaba significa refúgio dos peixes em Tupi-Guarani. Existem 5 núcleos no Parque Estadual da Serra do Mar, mas apenas o núcleo Pissinguaba possui praias. Os nomes dessas praias são Brava da Almada, Fazenda, Pissinguaba, Brava do Camburi e Camburi. O núcleo Pissinguaba possui 47 mil hectares, que corresponde a 80% do território do município de Ubatuba. A Casa da Farinha é uma antiga usina de açúcar e álcool, construída por imigrantes italianos no século passado. O monitor ambiental falou sobre a importância do núcleo e o que ele mudou no século passado para esse. Também nos atualizou falando sobre a fiscalização ambiental, o apoio do governo e as culturas, etc. Hoje em dia nós temos uma nova gestora, mas quem mesmo administra o espaço são os funcionários. Muitos trabalham na cidade, mas outros trabalham na roça. Havia grandes danças, como a dança da congada, mas com o surgimento da era moderna, essa dança foi se extinguindo. Sim, minha sobrinha Maria de Paiva Alves ainda é descendente dos donos da fazenda e é a moradora e a residente de Ubatuba. É uma associação de quilombolas, mas alguns moradores praticam preconceito com eles. A fauna e flora são bem preservadas graças aos antigos funcionários. Bom, já tentaram invadir para pichar, já derrubaram árvores e já fizeram tráfico ilegal de animais. Tentaram. Sim, já houve várias revoltas, mas a principal delas foram quando tentaram derrubar o núcleo de Pissinguaba para construir
uma indústria. Ubatuba inteira se revelou contra isso. Sim, ainda há ruínas de quilombos, cemitério de negros e fazenda de franceses. Muitas pessoas ainda hoje em dia, com o fim da escravidão, muitas pessoas ainda têm muito preconceito racista contra esses descendentes que hoje em dia moram lá, e até acabam invadindo para tentar matar ou agredir essas pessoas. Eu sou descendente dos donos da fazenda do núcleo de Pissinguaba. Eu carrego o nome de Paiva Alves comigo. E isso começou em torno de 1843, quando o meu parente, Manuel da Silva Alves, começou com o núcleo de Pissinguaba. Na verdade, começou com a Fazenda da Farinha e trabalhava lá com mais de 100 pessoas escravizadas. Após algumas décadas, ele faleceu e deixou para sua esposa somente a parte norte. E depois de algumas décadas, quando ela morreu, ela deixou a liberação dos escravos por apenas algumas partes da área norte da fazenda. E a outra parte, sem ser a norte, foi dada para o banco. Depois de algumas décadas de seu falecimento, a fazenda foi totalmente dada para o banco e hoje ela foi um tombamento histórico. E ela trabalha lá com uma casa de farinha, ainda se vende farinha lá. E se não tivesse dado para o banco não teria dado para o governo e eu teria sido a nova dona da fazenda de Paiva Alves, do núcleo de Pissinguaba. Infelizmente, hoje em dia está tendo muitas pichações na fazenda mesmo, no moinho. Está tendo muitas invasões, já se manifestaram contra Pissinguaba, já se manifestaram uma vez, só que mais contra do que a favor. Já invadiram, já tentaram derrubar árvores, já tentaram fazer tráfico de alguns animais que tem lá. E é bem importante a gente continuar cuidando dela, porque é um patrimônio histórico e se a gente deixar isso acabar, o nome de Paiva Alves vai acabar também e vai acabar que não vai ser mais estudado em várias escolas. Por favor, vem aqui. Sim, do que você me chamou? Esse aqui é o meu testamento, que permite que você e todos os escravos possam andar livremente pela fazenda. Toma. Estou livre finalmente! Muito obrigado! Vocês salvaram minha vida e de muitos. Preciso contar para os outros.
Sou protetor ambiental do núcleo de Pissinguaba e nasci em Paraná. Não. Paraguai! Não! Paraguai! O espaço hoje em dia. Hoje em dia nós temos uma velha gestora. Velha! Mas eu tô rindo. Gente, quando ele ri, eu morri. São pessoas de outros estados de fora, mas acabam continuando voltando para o Rio. Marcelo, eu não sei fazer um! Que foi? Por que você tá gravando? Ah não, velho, agora também que você tá falando sacanagem. Para. Para, mano, eu tô era doente. Que foi? Você tá gravando aí? Transição. Matar sem ver, usar sem perceber. Coitada da natureza que trabalha sem saber, que mostra sua beleza sem dias para respirar. E o mar que cuida e reguarda cada vida, segredos que estão em cada lar. Força de viver, alegria de ser, ele traz alívio para quem vê. Vive em função do ser, cuida de tudo por querer. Sorria para nós, que pureza nos dá, e longe da cidade estará. Ah, como é bom apreciar, não deixe acabar, que saudade de sonhar com o mar. Posso confirmar, ele irá nos salvar. Boa tarde, estamos aqui apresentando hoje nossa empresa, a empresa Simil, onde eu e o Rafael fazemos parte com mais 2 colegas que não estão aqui, pois estão em reuniões muito importantes com o nosso sócio Projeto Tamar. Bom, a gente está em parceria com o Projeto Tamar, a gente se inspirou bastante nele quando a gente era pequeno, aí a gente resolveu criar uma empresa e fazer parceria com eles pela proteção do meio ambiente. Aí a gente está fazendo uma parceria com eles para a gente conseguir preservar o meio ambiente. Hoje em dia nós somos uma das maiores empresas do Brasil e pode chegar do mundo, onde nós visamos o futuro do mundo, a gente vê desde a galáxia até aqui, onde os espaciais, também vemos o aquecimento global, que influencia muito. Muitas pessoas acham que não há aquecimento global, mas aqui vemos um exemplo, porque agora é primavera e está verão, muito calor, e nossa empresa vê muito o meio ambiente e também nós ajudamos o Tamar a proteger as tartarugas, mas nós protegemos as tartarugas e todos os animais como a fauna e a flora. Bom, agora eu vou falar um pouco da iniciativa da empresa Rimil e como começou. Quando nós éramos pequenos, nós fomos visitar uma unidade do Projeto Tamar em Ubatuba. Nós fomos lá com o intuito de conhecer as tartarugas e a preservação ambiental. Bom, daí a gente se interessou bastante pelo conteúdo que o Projeto Tamar explicou pra gente. Daí nós nos reunimos e tivemos a ideia de criar uma empresa. Uma empresa que iria trabalhar em parceria com o Projeto Tamar. E lá também a gente viu as tartarugas e como elas são criadas e como elas são achadas na praia. Bom, eles têm uma parceria com os pescadores locais. Bom, e eles basicamente dão apoio financeiro em troca dos pescadores, informações sobre tartarugas que estão machucadas na praia ou necessitam de ajudas que engoliram lixo. E eles fazem esse trabalho em troca de apoio financeiro. E a seguir vejam a reportagem do pescador que a gente entrevistou. Há 2 anos eu entrei no Projeto Tamar. Eles vieram na praia que a gente pescava lá e conseguiram me convencer, falaram sobre as tartarugas. E hoje toda vez que eu vejo uma tartaruga no chão, eu aviso o Projeto Tamar para salvar elas. Tem um jeito que vocês podem ajudar o meio ambiente é pensar nos outros. Pensa não só que você vai matar uma tartaruga e pensar, mas elas dão mais 100. Você tem que pensar em tudo. Você vai estar tirando a vida de um ser. Um ser que às vezes poderia te ajudar. Então pensa 2 vezes. Quando você vê uma tartaruga, algum animal, liga para os locais, para os veterinários, leva ela para algum atendimento, porque às vezes ela precisa da sua ajuda. Então, pensa 2 vezes antes de jogar um lixo no chão, antes de ele passar batido por um animal machucado, um animal que está abandonado na rua. Vocês têm que se importar mais com isso.
Projeto Tamar, a Rimil, sempre me ajudou, me convenceram. Eles até me ajudaram a melhorar minha moradia. Eles, além de tudo, eles nos ajudando na vida, eles te ajudam também. Então, pense assim, você vai estar salvando uma vida. Bom, então agora eu vou chamar o nosso especialista que já trabalhou no Projeto Tamar para contar para você um pouco da história do Projeto Tamar, algumas coisas fundamentais do Projeto Tamar. Bom, vou chamar agora então, vamos lá para o laboratório falar com a Annalise Gabel Sgaroni. Muito obrigado. Oi, eu vou explicar um pouco para vocês sobre o Projeto Tamar. O Projeto Tamar, ele iniciou com estudantes de veterinário. Eles foram na praia e eles viram pescadores pegando tartarugas, colocando ela na praia e abrindo ela, e pegando os ovos e comendo. Eles acharam aquilo horrível e eles abriram o Projeto Tamar, que seria tartarugas marinhas em si. O Projeto Tamar tem 35 anos, ele está localizado no Brasil, em 21 lugares. Os principais problemas que o Projeto Tamar enfrenta é o lixo e os pescadores. Os pescadores estão diminuindo porque o Projeto Tamar está convencendo eles a praticar, e quando eles encontrarem uma tartaruga, eles ligam e avisam. Alguns não aceitam, mas vários aceitam. Em troca, eles ganham um pouco de dinheiro. E o lixo também é um problema assim, muito grande, porque a tartaruga, ela come o lixo, ela não sabe que aquilo é lixo e ela se sente saciável. E aí ela não vai comendo. E uma tartaruga pode se encontrar muito lixo dentro de uma tartaruga. Por isso temos que preservar o meio ambiente. De cuidar da natureza, essas coisas, porque o humano, ele já poluiu tanto que ele, quando ele precisa, ele cuida, mas quando ele não precisa, ele não faz nada. Então acho que é importante turistas, quando tiver lugar que tenha planta, não se matar, não jogar lixo no chão, essas coisas eu acho importante, porque a gente já fez tanto mal que pelo menos a gente faz um pouco de bom assim pra natureza. Bom, gente, estamos aqui hoje para falar os principais problemas que a Rimil, junto com o Projeto Tamar, está enfrentando. Bom, nós primeiro vamos falar o que é preservação ambiental. Preservação ambiental é quando você preserva o ambiente sem tirar nada do que é natural. E nós estamos lutando para que o ambiente fique natural, ou seja, sem nenhuma alteração de fauna nem flora. Bom, a gente está com alguns problemas até na preservação ambiental por conta do ser humano. A gente tem uma cidade enorme aqui, mas antes era tudo floresta. A gente desmatou tudo para construir edifícios e prédios, e com isso a gente está cometendo um crime ambiental. Bom, e o que mais que a gente faz? A gente polui água, corta árvores, caça e faz extrativismo também. Isso é muito ruim para os nossos ecossistemas. E tudo isso que acontece no Brasil também está acontecendo em Ubatuba. E o Projeto Tamar, que a gente visitou quando era pequeno, relatou isso pra gente, e hoje em dia nós estamos ajudando ele a melhorar isso. Bom, o primeiro projeto inventado no Brasil foi o PEUA. Bom, gente, além de tudo isso, de nós preservarmos o meio ambiente, ajudarmos o Projeto Tamar, nós também preservamos várias trilhas ecológicas do Brasil e tentamos ajudar a preservar algumas do mundo, mas as principais trilhas, a principal trilha é a do núcleo Pinsinguaba, onde era uma fazenda de escravos. É um lugar bem bacana, recomendo que vocês vão visitar. E lá tem vários procedimentos, como não pode entrar muita gente na trilha, senão pode danificar o solo. Nós fazemos de tudo para preservar mesmo aquele local. E tem uma coisa que os humanos não podem desmatar, o porquê também dos humanos não poderem desmatar a natureza e também nem matar os animais, por conta do ciclo natural, que é chamado de cadeia alimentar, onde um predador vai comer o outro e assim vai dar um ciclo infinito. E se o humano interferir nisso, pode até dar extinção em alguns animais. E às vezes os animais podem nos ajudar, como é o caso da capivara, que em um terreno lá da Ilha Anchieta, as capivaras comem toda a grama, deixando a terra planada.
deixando a Terra planada. Ou seja, ela pode ajudar, os animais podem ajudar bastante nós também. E fiquem. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e espero também que todos se conscientizem depois disso, depois de ver esse vídeo, e o meio ambiente às vezes é até mais importante do que a própria vida humana. Muito obrigado e espero que tenham gostado. Bom, queria agradecer agora às empresas em Mil e o Projeto Tamar, que me conscientizaram que devemos preservar o meio ambiente, tanto quanto o animal, quanto desde uma planta até uma árvore, e também vou fazer o máximo para tentar ajudar o aquecimento global, pois eu vi que é uma coisa que pode nos matar. Mas queria só agradecer mesmo, Projeto Tamar. Bom, estou aqui para agradecer às empresas Mil e o Projeto Tamar por me conscientizarem que o aquecimento global pode matar muitos animais. E também pode nos matar, mas vou dar um exemplo aqui do urso polar, que o aquecimento global pode derreter suas calotas de gelo onde eles moram e acabar com que eles não tenham mais onde ficar e acabar morrendo. Muito obrigado ao Projeto Tamar e também às empresas Simil, porque depois desse documentário que eu vi, eu me conscientizei e também falei para todos os meus amigos o que devemos fazer e o que não podemos fazer. Bom, gente, estou aqui no final do vídeo. Eu sou o Miguel que estou falando agora, para agradecer a todos que assistiram e espero que vocês conscientizem daqui para frente que a mensagem principal desse vídeo, desse documentário, era preservar desde a galáxia até aqui, pois não temos muitas expectativas. Muitas pessoas acham que o planeta vai acabar daqui a uns 100 anos, não duraremos muito mais. E esse vídeo foi feito especialmente para avisá-los do problema que, se nós continuarmos, pode vir a acontecer. E isso é principalmente para nós mudarmos nossos hábitos, comportamentos a partir de agora. Mesmo você jogando um papelzinho no chão, isso pode mudar a vida de muita gente, de muitos animais e de muita gente. Muito obrigado por assistirem. Em 1756, foi criada a primeira prisão no Brasil, em Porto Seguro. Sistema carcerário é um conjunto de prédios que abrigam detentos, para serem julgados pelo Poder Judiciário. Os detentos não trabalham. Em São Paulo, um guarda trabalha até 12 horas por dia. De 1824 até 1889, existia a pena de morte no Brasil, que era feita por meio da forca. Hoje em dia, no Brasil, existem 1.478 cadeias. O problema da violência não é resolvido com as prisões, porque mesmo lá dentro há uma grande violência e muitas pessoas acabam morrendo. Em 1902, foi construída uma prisão na Ilha Anchieta. Ela foi construída em uma ilha porque, por ela ser uma prisão de segurança máxima, não teria como os detentos fugirem pelo mar, até porque na época tinha tubarões. Em 1952, houve uma grande rebelião na prisão da Ilha Anchieta, onde muitos prisioneiros fugiram e muitos policiais acabaram morrendo. Com isso, não havia mais sentido a prisão continuar
Então, em 1955, a prisão da Ilha Anchieta foi desativada. Portuga e vários outros presos conseguiram escapar de uma prisão em São Paulo. Após a recaptura do Portuga, ele começou a pensar em um plano para ele poder escapar da Ilha Anchieta, e a primeira coisa que ele tinha que fazer era acabar com o sinal de rebelião representado por um tiro de fuzil. Então ele chamou seu amigo que ficava varrendo na frente da casa do diretor e falou para ele ficar amigo do diretor e fazer com que ele começasse a atirar em alvos móveis. O diretor gostou da ideia e desafiou os outros presos a fazerem o mesmo. O segundo passo, então, era ver quantos policiais e quantas armas tinham na ilha de Anchieta. Então ele pediu para o seu amigo, que era cabeleireiro dos policiais, para ele descobrir isso, olhando pelo quartel mais ou menos quantas armas e quantos policiais tinham lá. Então, esse seu amigo, ele começou a dar uma olhada enquanto ele cortava o cabelo deles, e por uma semana assim, e foi vendo mais ou menos. Então, depois dessa olhada, ele foi até o Portuga e falou mais ou menos quantas armas e quantos policiais tinham. Então, depois disso, ele pediu para um dos seus amigos ver quando ia chegar o próximo barco. E ele descobriu, dia 20 de junho de 1952. Portuga falou para os policiais que um dos presos tinha fugido, e eles se espalharam pela ilha para procurar. Os policiais que ficaram foram baleados e mortos. Então, os prisioneiros foram até a praia. E o barco que estava vindo viu toda aquela fumaça, todas aquelas armas e foi embora, porque achou que estava tendo alguma coisa errada. Então, eles tiveram que ir num barquinho super pequenininho e tiveram que jogar algumas pessoas para fora, os mais gordinhos. Quando chegaram lá, todos foram embora, mas Portuga teve um ataque cardíaco e morreu. Bom, agora nós iremos fazer algumas perguntas que enviamos para alguns especialistas. Existiram mulheres presas ou trabalhando na ilha? Bom, existiam mulheres na ilha, só que não presas. Sim, existiam mulheres trabalhando na ilha, mas não mulheres presas. Acho que mulher não tem que estar presa. O que eu acho isso uma palhaçada, pois todas as pessoas que são bandidos deveriam ser presos, porque as mulheres fazem tantas maldades quanto os homens. Por quê? Porque a mulher já é batalhadora, guerreira, cuida da família, cuida de tudo, cuida do emprego. Eu não acho que ninguém tem que estar preso. Eu acho uma palhaçada esse sistema penitenciário brasileiro. Imagina uma cela que é para 5 pessoas e ficam 17. Isso é um absurdo. Como chegava informação ou alimento na ilha? As informações chegavam por barcos, assim como comidas. As informações e alimentos chegavam por barcos. Mas o que eu acho ruim é porque demorava muito e tinham que vir muitos barcos para trazer comidas. O que eu não acho legal. Eu não acho nada legal. Porque as informações demoravam para chegar. Imagina, eles vão só saber depois os negócios. Coisa não é legal, não. Aí o alimento podia chegar podre. Mas se fossem informações para presos, eu acho que deveria afundar esses barcos. Dos presos. Culpa da sociedade. Ainda tem que sofrer. Tem que sofrer. Me diz. Você também. Vocês acham que ele tinha que sofrer? Muito obrigada. Houve mortes ou penas de morte na penitenciária? Graças a Deus, não teve. Não teve pena de morte na penitenciária. Gente, me diz. Olha bem nos meus olhos, ó. Vocês acham isso é desumano? Que eu acho uma palhaçada. Imagina, a pessoa morrer por culpa da sociedade. Muitos presos mataram meus amigos policiais e no final eles foram soltos, como o Pereira Lima, que matou meu amigo policial e depois disso ele foi solto. E é isso que eu não gosto dessas penitenciárias de hoje em dia. A sociedade, ela morre, mas eu acho a pena de morte o pior dos pecados humanos. Imagina a pessoa morre, ela morre. Me diz.
Bandido bom é bandido preso e dentro da prisão, e não fora da prisão nas ruas. Quais os casos que levaram os presos a irem para essa prisão e não para outra prisão? Olha, a Ilha Anchieta era uma prisão de segurança máxima. Bom, o que levou primeiro foi a sociedade. O que quer dizer que esses presos que iriam para a Ilha Anchieta eram uns assassinos, uns canalhas. Eles foram acusados de serem assassinos, de serem presos perigosos. Como o Portuga fugiu várias vezes da prisão, mas foi pego na Ilha Anchieta. E esses políticos, não vou falar. Mas o que me deixa triste foi que alguns foram, já que eles tinham planos de fuga, como eles eram inteligentes, eles tinham ideias contrárias ao governo, eles foram presos. Imagina, eles foram presos só porque tinham ideias contrárias. Isso me deixa bravo. Não vou falar mais. Muito obrigada por responder nossas perguntas. E agora uma de nossas repórteres foi até a Ilha Anchieta, na prisão, entrevistar um especialista. Não sei, né, que é um paraíso que não sei se eu ia querer. Se bem que eram as condições muito ruins que eles ficavam aqui, né? Eles não ficavam soltos para se divertir, né? Então talvez. Porque eles viviam aqui na ilha, eles não saíam daqui muito pouco, né? Então eles, nos dias de folga eles saíam, mas era 1, 2 dias só na semana. Então eles ficavam presos na ilha mesmo. Hospital aqui, tem um prédio, outro prédio ali do lado do prédio de administração era um antigo hospital. Tinha um médico, tinha enfermeiros. Não, na época não tinha porque justamente é uma logística muito ruim, né? Você tem que trazer os presos, tem que trazer comida e trazer visitantes também não funcionava. Não sei te dizer, essa informação eu não tenho, mas eu acredito que não. Acho que a própria solitária é um tipo de tortura, né? Você colocar uma pessoa num ambiente bem pequeno, fechado, que ela não tem nenhum tipo de ventilação, acho que já é um tipo de tortura. Tem bastante, assim, né? Porque foi um local que tinha muita gente morando, faleceram muitas pessoas, então tem gente que diz que vê, ouve, entre outras coisas. Mas aí vai da crença de cada um. Aqui na ilha já caíram 2 aviões também. Além de tudo isso, tiveram 2 acidentes aéreos aqui na Ilha Anchieta. Um avião bateu no Morro do Papagaio e um avião caiu na Praia das Palmas.
modernista e o Teatro Municipal de São Paulo são grandes e fortes exemplos do que é uma preservação histórica. Além desses três, existem centenas de preservações históricas só no município de São Paulo. Mas o que é uma preservação histórica? Preservação histórica é quando um imóvel que tem alguma importância histórica é estudado e observado por algum órgão público que cuida desses patrimônios, como o IPAM. Bom, se esse órgão público decidir que esse patrimônio histórico tem uma grande importância histórica, ele se torna uma preservação histórica. Bom, como se deu o processo de formação de Ubatuba? Tudo começou quando os portugueses tentavam escravizar os tupiniquins daquela região. Porém, os tupiniquins não queriam ser escravizados. Então eles se juntaram com os franceses e com outras tribos de indígenas e lutaram contra os portugueses. Os portugueses então eles se renderam e pediram a paz. E os tupiniquins aceitaram essa paz. Então, os portugueses, junto com os tupiniquins, expulsaram os franceses daquela região. E em 1632, os portugueses tornaram Ubatuba uma cidade. Os principais pontos turísticos de Ubatuba são Projeto Itamar, Núcleo Pissinguaba, Casa da Farinha, Ilha Anchieta, Feira Hippie e Aquário. O IPAM, ele é um órgão público que cuida e avalia os pontos históricos. E ele pode cuidar como tombar esses órgãos públicos. E ele foi inspecionar a Ilha Anchieta e o Núcleo Pissinguaba e viu que teria que tombá-los. Porém, a Ilha Anchieta está em processo de tombamento. Sim, meu avô José Maria da Silva participou ele era policial e ele participou da guerra de Ilha Anchieta. Bom, o Projeto Itamar pode sim ser considerado como um patrimônio histórico, por ter começado em 1975. Ele tem a essência de um patrimônio, não sendo um imóvel, mas sim sendo uma empresa. Bom, os quilombolas, eles vivem na sua tribo. As principais características são que eles ainda têm a cultura de antigamente. Porém, as principais dificuldades são em arrumar alguns empregos e com a nova tecnologia. As atividades dos moradores do Núcleo Pissinguaba é a pesca, a caça e a plantação, principalmente de mandioca. Com dinheiro público, o governo de Ubatuba atua na manutenção sistemática, preventiva e corretiva, sendo essa a melhor maneira de preservar patrimônios tombados ou não. Para a preservação cultural e para relembrar histórias do passado demonstradas nos patrimônios históricos. O investimento dos patrimônios são manter a fachada como original e restaurá-la. As ruínas da ilha, ela está num processo de tombamento no Pondefate, mas ela ainda não, esse processo não terminou, então não foi capado. Ela teve sua inauguração em 1908, mas o início da construção foi em 1902. 1955 pela última vez. Tá bom. E por que ela foi desativada? Por conta da rebelião que teve em 1952. Tá bom. Como era uma prisão de segurança máxima. Em 1952 eles fugiram, já não tinha mais por que ser uma prisão de segurança máxima. Sim, verdade. Em Ubatuba, as pessoas e o governo planejam e fazem a restauração de alguns patrimônios históricos. Porém, dependendo da reforma, pode demorar de dias até décadas. Mesmo com todo esse planejamento, tem um patrimônio que foi abandonado: a ruína das Lagoinhas. O turismo é a principal atividade econômica de Ubatuba. Os visitantes, principalmente durante o verão, trazem o dinheiro que faz movimentar o comércio da cidade. Esse comércio é formado principalmente por pousadas e hotéis, lojas, bares e restaurantes. Interrompemos esse programa para uma notícia urgente. Estamos fazendo aqui para mostrar para vocês, contar para vocês um pouquinho da história da Casa da Farinha, que está aqui hoje
está completando 72 anos. Uma Construída na década... Uma dedicatória para a Casa da Farinha. Bom, a Casa da Farinha faz parte de um conjunto de ruínas de uma antiga usina de açúcar e álcool, construída no final do século passado, em 1885, por imigrantes italianos. Sua importância no passado deve-se ao senhor Firmino Joaquim Ferreira Veja. Comprou as terras e construiu um engenho de cana-de-açúcar e um moinho de fubá com refinado maquinário importado da Inglaterra, criando uma colônia de 45 famílias italianas. Passaram-se os anos e a fazenda teve diversos donos. Foi hipotecada 2 vezes até se transformar em área do Estado. Abandonando a usina, aproveitou-se a roda de água para movimentar os aviamentos de uma Casa da Farinha construída na década de 50, a qual foi recuperada em 1986. E essa aqui é uma foto exclusiva da Casa da Farinha que fizemos diretamente para vocês. Muito obrigado por assistirem essa interrupção e voltamos à nossa programação normal. Boa noite.